É massacre no Maracanã. O Flamengo atropelou, humilhou e goleou o Corinthians por 4-0, assumindo a liderança do Brasileirão, irmão. Quer saber todos os detalhes da festa rubro-negra, irmão? O recado para o Dorival Júnior, a resposta da torcida lá pro Neneca? Então já cola aqui e fica até o final, porque o show foi histórico, irmão. Fala, nação rubro-negra! Seja muito bem-vindo ao canal DNA Rubro-Negro, irmão, onde o Flamengo não é só paixão, é parte do nosso sangue, irmão, da nossa essência. Aqui a informação é real, nossa opinião não tem filtro e a sua voz tem força, cara. Se você vive o Flamengo com amor, raça e paixão, ó, esse canal aqui é pra você. Então já chega em si... irmão, já chega, tô até errando, já chega se inscrevendo, ativa o sininho, deixa aquele likezinho maroto e bora mergulhar de cabeça no mundo do maior do Brasil, irmão. Cara, foi um passeio no Maracanã, galera. O Flamengo atropelou o Coringa, aplicando 4-0 diante das duas maiores torcidas do país. A gente sabe disso, né? Pela sexta rodada do Brasileirão, uma atuação de gala, afastou qualquer incerteza ofensiva do Mengão. Lembrando que o Flamengo bateu, arrebentou o Juventude 6-0 e agora a gente atropela o Corinthians por 4-0. Então, irmão, é sabido por todos nós que o time do Flamengo consegue fazer gol, cara. Se dedicar e tiver foco, precisão, cara, o time do Flamengo é muito bom, cara. Vamos pensar aqui, ó. Temos Everton Cebolinha, a gente tem Bruno Henrique, a gente tem Luiz Araújo, a gente tem Michael, Pedro, Juninho. Cara, não tem como o Flamengo não ser um time letal. Não tem como. Então, olha o jogo de ontem aí, mostrando o que é possível ser feito com essa nação, com esse time top demais. Então, segunda goleada no campeonato. Valeu, galera? Lembrando dos 6-0, novamente do Juventude. Enquanto o Mengão estava brilhando, o Corinthians recebia um recado direto. O Dorival Júnior, que assistia o jogo lá das cabines, vai ter muito trabalho. Cebolinha abriu o placar, Arrascaeta ampliou e Pedro, que voltou com tudo, irmão, marcou 2 vezes, galera. Com isso, Arrascaeta se isolou, tá? Como artilheiro do campeonato, com 5 gols. E o Pedrinho, malvadeza, brincadeiras à parte, mas o Pedrinho, meu irmão, nosso Pedro... Reverência, Pedro Reverência, tô tentando lembrar aqui, nosso Pedro Reverência, o pessoal chama de Pedro Queixada, eu não gosto muito disso não, mas o nosso Pedro Reverência, mais 2 gols aí, já está na vice-liderança com 4 gols, o cara é um aço, irmão, 2 jogos feitos, realizados, o cara tá com 4 gols, né, então o Pedro voltou com tudo aí, marcou 2 vezes, novamente, a Arrascaeta tá se isolando aí, mas, pô, numa entrevista pós-jogo, eu ouvi ele falando, ele disse o seguinte, cara, vamos lutar pro Pedro ser o artilheiro do Brasileirão. Olha a ideia do cara. Pô, isso aí, mano. Quero ser líder de assistências para o Pedro, porque se ele for artilheiro do Campeonato Brasileiro, o Flamengo vai estar muito bem. Essa é a mentalidade, irmão. Essa é a mentalidade. Então, Pedro e Arrascaeta aí, pô, muito entrosado. Pedro e Everton Cebolinha. É muito bom de ver um jogo desse como a gente viu ontem, né? O Mengão chegou aos 14 pontos e assumiu momentaneamente a liderança. Lembrando que, momentaneamente, mas a gente dormiu como líder porque o Palmeiras perdeu de 1-0 lá para o Bahia. Perdeu para o Bahia, meu. O Bahia foi bem parceiro nosso. Já o Corinthians se estacionou ali nos 7 pontos e está amargando a 11ª colocação. Nossos próximos compromissos. Falando de Flamengo, o Flamengo encara o Cruzeiro, tá? No domingo, domingão, reencontrando o Gabigol. Era isso que eu queria ver, mano. Com todo respeito às Gabizete, quem gosta do Gabigol, mas eu acho que ele sacaneou demais o Flamengo. E o Flamengo, meu irmão, ele tá numa má fase lá. O Cruzeiro até ganhou ontem, mas ele tá passando um sufoco, ele e o Dudu. Se bobear, daqui a pouco tá mandado embora. E o Flamengo tá aí, ó, irmão, novamente brilhando, né? Brilhando com nossos atacantes. Dizem que o clima, fontes internas, tá? Que o clima no Ninho do Urubu é maravilhoso, irmão, sem um Gabigol, então a gente segue feliz, tá? Lembrando que o Corinthians vai receber o Internacional. E ontem teve festa rubro-negra, é claro, no Maraca, né, galera? Ontem teve uma comemoração lá de 60 anos da Globo, mas a festa mesmo veio, o show veio dentro de campo com o Mengão. Já aos 5 minutos, Everton Cebolinha quebrou a seca, irmão. Avançou pela esquerda e chutou rasteirinho no canto. O Flamengo estava dominando com toque de bola rápido, jogadas envolventes.
coberturas perfeitas. O Corinthians só assustou a gente uma vez, tá? Num lance isolado lá do Carrilho, né? Do Carrilho, na verdade. Logo depois a Arrascaeta já ampliou e depois de uma falha inacreditável do Hugo Neneca. Inacreditável não, porque a gente que é torcedor do Flamengo, a gente lembra muito lá de um jogo contra, se eu não me engano, acho São Paulo, pela Copa do Brasil, que ele fez a mesma coisa. Então já é normal isso pra gente do Flamengo. Por isso que o Hugo Neneca meteu o pé, né? Mas voltando a falar, o Pedro fez o terceiro. E depois, quase fez um golaço. A Arrascaeta tentou do meio de campo, o Pedro parou na defesa depois de ter driblado todo mundo. É isso. E o Pedro depois fez o gol, que foi um gol de pênalti, que quem sofreu foi a Arrascaeta, né? E aí estavam falando, não foi pênalti sim, irmão. Foi pênalti sim. E aí falando de Hugo, teve uma provocação sinistra da torcida lá, que não perdoou o ex-goleiro lá da base, né? Vai depois o famoso Hugo... Hugo, foi muito engraçado, irmão. Torcida perturbando ele após a lambança que ele fez lá no terceiro gol. Agora, falando de Dorival, né, irmão? Esse aí tava lá na salinha lá, como se fosse até o técnico da seleção brasileira, assistindo o jogo, vendo tudo, e assistiu mesmo, um massacre de perto. Ele que vai assinar o contrato com o Corinthians viu um time bagunçado, irmão, e precisando realmente de ajuste. Para piorar, ainda perdeu o Depay, lesionado ainda no primeiro tempo, quando o placar já estava, primeiro tempo, mas já marcava 3-0. O Depay sai depois, irmão, depois que o placar já estava 3-0. Léo Ortiz deu-lhe uma canelada na batata da perna do cara que quase destruiu a batata da perna. Não foi intencional, né? Mas é porque a caneleira bateu ali e machucou. Falando agora do segundo tempo, né, irmão? Goleada completa. O Flamengo controlou o jogo com classe. Chances foram criadas aos montes, a Arrascaeta acertou na trave, De La Cruz parou também num lance ali com o Pedro, ali uma tabelinha, parou no Hugo. O Corinthians, irmãos, estava já nocauteado, não estava reagindo, né? Até que veio o quarto gol, como falei, pênalti no Arrascaeta, que foi confirmado pelo VAR, e o Pedro com categoria, irmão, mas com categoria e força, meteu-lhe uma pancada. Eu estava preocupado com o chute do Pedro, eu falei, o Pedro não é um bom batedor. Se ele treinar, ele vai se tornar, irmão, porque o cara é bom. E ontem, aparentemente, parece que ele treinou antes, hein? Porque ele mandou-lhe uma pancada que o Hugo nem se quisesse pegava aquela bola, né? Depois do gol, depois do pênalti, o Pedro saiu, né? Sentiu, na verdade já estava marcado para sair, o Felipe Luiz esperou um pouquinho, um escanteio, partiu um escanteio lá e depois ele fez o gol, terminou fazendo o gol, né? Mas ele já estava prestes para sair, para entrar do Bruno Henrique. E ali depois do gol, do pênalti, ele sentiu algumas câmeras, né? Mas foi ovacionado pela torcida. Um momento realmente emocionante aí nesse nosso domingão, né? Foi top, foi top. Aí eu te pergunto, irmão, o Flamengo, sabe o que ele mostra com essa goleada? Que quando o time se encaixa, irmão, é avassalador, cara. O desafio agora, irmão, é manter essa consistência rumo às glórias da temporada. Mas é isso aí, galera. Espero que você tenha gostado do vídeo, cara. Se você ainda não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, venha fazer parte dessa família. Como sempre brinco, você tem sangue vermelho e preto como eu, irmão. Então, nada mais justo a gente estar junto aqui nesse canal, beleza? O canal tá crescendo e eu preciso de você aqui comigo. Vídeos sempre assim, ó, falando sobre Flamengo, notícias. Cara, faz um favor, irmão. Vai lá, dá uma olhada nos vídeos e vê se você não vai curtir o vídeo. Eu tenho certeza que vai, porque é sempre muita informação legal. Então se inscreva no canal, compartilha com seus amigos, com a nação, deixa aquele likezinho maroto, irmão, porque isso é importante, comentário, porque o YouTube entende que tem gente gostando do que eu tô fazendo. E aí, a gente vai crescer, com certeza. Lá no Instagram, DNA Rubro Negro, com 2 Os, a gente já passou de 26 mil seguidores, estamos indo para 27 mil. Estamos também no Facebook, então lá essas informações são sempre muito mais rápidas, né? Mas a gente está aqui, presente, e a gente está junto. Saudações rubro-negras para sempre, Flamengo.